A Universidade de Cambridge fez um longo estudo durante o ingresso na vida acadêmica dos seus alunos para comparar o diferencial das atividades extracurriculares na repercussão da carreira dos seus formandos. E descobriu que dentre as diversas atividades, seja de prática desportiva, cinema, teatro, viagens, visita a museus, etc., o diferencial competitivo mais vigoroso das atividades extracurriculares foi disparado a leitura. E é esse o tema do nosso encontro de hoje. A leitura é extremamente importante porque quando nós estamos lendo, nós estamos criando as conexões neurais que os vídeos nos apresentam prontos. Provavelmente, se eu lhe perguntar sobre algum livro que você leu, que veio a transformar-se em um filme, iria indagar sobre o que era mais atraente, mais interessante, mais impactante, o livro ou o filme, você vai dizer que o livro era mais rico, porque o filme foi a criação interpretativa de um diretor, de um escritor, e que transformou aquelas narrativas para lhe apresentar pronto, mastigado. Assistirmos a um filme gera sensações de impacto emocional, mas a leitura te permite ser o autor principal, o coadjuvante, você experimenta os odores, as sensações de cheiro, de paladar, todo o conjunto sensorial do nosso organismo, ele é estimulado através da leitura. A leitura nos permite chegar aonde muitas vezes nós não conseguimos estar fisicamente ou até mesmo através das possibilidades que as outras tecnologias nos permitem. Por mais que o livro tenha sido anunciado como o começo do seu fim em função das novas tecnologias, hoje nós temos os e-books, os livros digitais, e o físico continua, sobretudo para quem tem gosto com ele, ainda presente nas nossas livrarias e no cotidiano dos europeus que leem muito mais do que nós. A média de leitura no Brasil aqui é muito pequena, é em torno de 2 livros por ano por habitante em média. Como se você perguntar para quem está no seu entorno hoje, a grande maioria deles vão dizer que não leram nenhum livro no ano passado, você vai perceber que a nossa média é muito pequena e significa também que os poucos no Brasil que leem muito. Portanto, há um conjunto considerável de diferenciais competitivos para com estes. Se nós observarmos alguns países onde há um conjunto de fomentos para a leitura, como os escandinavos, e até mesmo os nossos vizinhos argentinos, que apesar das dificuldades econômicas que o país está passando atualmente, mas é um povo que lê bastante, lê muito mais do que nós. Eles encontram muitas vezes diferenciais competitivos significativos a partir da prática da leitura. A leitura é fundamental para gerarmos os nossos diferenciais, para estimularmos nosso cérebro a produzir novas conexões. Dificilmente uma pessoa que tem uma carga de leitura bastante significativa vai chegar à terceira idade com problemas como o Alzheimer, dentre outras, como a própria demência, porque você está exercitando as conexões neurais. Um corpo que se exercita, ele vai estimular a produção muscular, porque é a pressão, é a força que você exerce sobre aquele músculo que vai expandi-lo. Os nossos neurônios não se expandem, mas eles ampliam as suas conexões. E essa conectividade ela vai se expandir à medida que nós exercitamos. E o exercício advém da leitura. Por mais que o mundo esteja se tecnificando, se você entrar numa escola na Noruega, se você entrar numa escola na Dinamarca, em Xangai, que tem a melhor escola de formação de professores do mundo, você vai encontrar as pessoas, todas as idades, lendo. Isso inclui os professores, porque às vezes o professor estudou uma vez na vida, se formou, colocou um canudo embaixo do braço e foi para dentro de uma sala de aula e não estudou mais. O professor também precisa continuar estudando, fazendo a sua leitura. Ah, mas eu não gosto de ler. Talvez você esteja necessitando nesse momento de fazer um detox de tecnologias, porque claro, a leitura vai ficar mais enfadonha, vai ficar menos estimulante quando nós temos muitos estímulos simultâneos e eu estou vivendo uma condição de ansioso. A ansiedade derruba nossa capacidade de concentração em leitura. Por quê? Porque eu comecei a ler uma página e eu lembro das contas que têm que ser pagas, eu lembro de um trabalho da faculdade que tem que ser feito, eu lembro de uma meta que não bati, eu lembro que eu preciso buscar tomate para colocar na cozinha. Então, a ansiedade ajuda a derrubar nossa capacidade de leitura. Por isso, tratar a ansiedade, como já discutimos aqui em outros vídeos, é importante para que a gente possa aumentar nossa capacidade de concentração. Pessoas que leem conseguem não só armazenar mais informações, mas conseguem ampliar sua capacidade de inteligência. Nós não nascemos inteligentes, nós nos tornamos.
E a leitura é uma forma de nós criarmos bancos de dados nas nossas conexões neurais que vão permitir que a gente, inclusive, se torne mais criativo. Pessoas muito criativas não são necessariamente pessoas que receberam um dom da criatividade, porque o talento é lapidado. Ninguém nasce talentoso. Nós nascemos com aptidões, nós nascemos com determinadas facilidades, que podemos chamar de dons. Cada um tem os seus. Talento, ninguém nasce com talento. O talento se desenvolve, você se torna talentoso. Eu posso ter todas as facilidades do mundo para uma determinada atividade. Se eu não me preparar e lapidar, talento nunca vai ser descortinado. Tome, por exemplo, os profissionais da área esportiva. Você pode ser muito habilidoso num campo de várzea sem o suporte técnico de profissionais do ramo. Você pega esse indivíduo e o leva para ser trabalhado, exercitado, preparado, qualificado, esse dom vai se transformar em talento. Então nós não podemos confundir o dom com o talento, que muito facilmente a gente vê as pessoas falando sobre esse assunto. Talento é esforço, é dedicação. E a leitura é um dos elementos primordiais para tal. Nós somos um país de poucos leitores. E a leitura, ela faz um diferencial tremendo. Quando nós apenas assistimos, somos um dos maiores consumidores de vídeos do planeta Terra, de acordo com um levantamento feito pelo Google, que fez uma mensuração do consumo de vídeos no planeta. Nós somos um dos maiores, porque é mais fácil. Eu não preciso fazer esforço, eu não preciso me concentrar, eu não preciso tirar um tempinho e ficar sossegado num canto para poder fazer essa leitura. A leitura é muito importante. Enquanto nós estamos lendo, o nosso cérebro está produzindo conexões entre os neurônios. Ele está ampliando as sinapses neurais, que é a junção de um neurônio com o outro. E isso ajuda, inclusive, a produzir mais mielina cerebral, que a mielina é uma espécie de gordura, de um colesterol, que se deposita na extremidade dos neurônios e que amplia profundamente a sua capacidade de conexão, porque o nosso cérebro ele funciona de uma forma elétrica. Então, essa eletricidade que é a descarga de um neurônio para o outro, que faz a transmissão da informação, quando tem mielina na extremidade, que é esta gordura, ela facilita a conexão. Ou seja, ninguém nasce inteligente, nós nos tornamos inteligentes. Recentemente eu vi uma matéria de um indivíduo chamado Joel, lá no norte do país, no Pará. O sujeito era catador de lixo, se transformou em médico. Sabe o que ele fazia? Ele catava no lixo os livros que encontrava e lia. Ele se preparou, ele estudou, ele se qualificou e se transformou num profissional da medicina. Uma condição muito rara para quem está vivendo nesta condição em que o Joel se encontrava. Então a leitura é primordial, ela é barata, o livro não tem taxação tributária, não há imposto cobrado sobre ele no Brasil. Então, embora tivesse havido alguns movimentos do governo federal para fazer com que fosse taxado há um tempo atrás e acabou tombando. Então a leitura é fundamental. Bill Gates disse recentemente que antes dos seus filhos terem acesso a computadores, eles tiveram acesso a livros. Ele proibia os filhos a acessar computadores e tecnologias eletrônicas antes de uma carga horária de leitura diária. O próprio Bill Gates, quando ele tem decisões importantes a tomar, ele junta um pacote de livros, tem um documentário na Netflix sobre ele, e ele se refugia numa cabana minúscula às margens de um lago nos Estados Unidos, e ele vai ler silenciosamente, reservadamente, para tomar as suas decisões. Ele faz isso com frequência. Se você pegar o Elon Musk, se você pegar o Steve Jobs, se você pegar qualquer desses indivíduos com alta carga, eles leem muito. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, muitas vezes no topo da lista, ele fica 5 horas do seu expediente todos os dias estudando. Certa vez ele disse numa palestra para indivíduos que estavam tratando sobre mercado de ações, que é um grande negócio dele, ele perguntou: qual é o melhor investimento que nós temos para fazer hoje? Todos disseram algum tipo de sigla dos possíveis investimentos nos fundos, disso, daquilo, daquele outro. E ele disse: não, o melhor investimento que você pode fazer é em ti mesmo. Estudar é o melhor investimento, porque vai te diferenciar dos demais. Porque você vai fazer algumas coisas que os outros não estão fazendo. Muitas coisas na nossa vida só não vão para frente porque a gente não sabe. Nós só estamos onde estamos porque temos uma carga que nos trouxe até aqui. O que nos trouxe até aqui não nos garantirá nos levar a lugar nenhum que não seja onde nós já estamos. O passado estrutura o presente. O futuro é o presente que determina. E se no presente nós pararmos de estudar, se nós pararmos de ler, nós vamos estacionar. E daqui a um pouco a gente vai ter aquela sensação de rodoviária. O ônibus está saindo e quem está parado parece que está voltando para trás.
Então a leitura é crucial para o desenvolvimento. Um povo que não lê é um povo ignorante. Nós, no Instituto de Inovação, fizemos uma pesquisa nacional há uns anos atrás. O nosso cliente queria saber qual é o pensamento do jovem brasileiro. Nós fomos com prancheta na mão, na época da prancheta ainda, nós fomos com dispositivos eletrônicos na mão e nós fizemos várias reuniões para debates sobre assuntos, as chamadas pesquisas qualitativas, e nós fizemos o trabalho quantitativo de campo. Era uma pesquisa quali-quantitativa. Em todas as regiões do Brasil, nós mobilizamos profissionais para poder entrevistar pessoas e conduzimos debates. Tive o privilégio de fazer parte do time, eu, Dr. Hércules Menezes, e nós nos surpreendemos com o tamanho da superficialidade, da estreiteza do conhecimento dos nossos jovens. E surpreendemos-nos também com o tanto quanto alguns sabem muito. Na nossa estimativa, 2,8% dos jovens brasileiros, dos 18 aos 32 anos de idade, leem muito, sabem muito e vão literalmente mandar no Brasil. O restante vai ter muito mais comportamento de manada, de boiada, do que aqueles que não estudam e não leem, porque são absolutamente superficiais, rasos e estreitos. Nós perguntávamos na nossa abordagem: o que você pensa sobre a política brasileira? São tudo ladrões. Política é ruim, é para quem não presta. Se resumia uma frase. Numa segunda indagação, repetia uma frase estabelecida. Nós perguntávamos: o que você acha da economia brasileira? Tá ruim, por quê? Porque não tem emprego. Por quê? Porque tá ruim, por quê? Porque não tem emprego. E acabou o debate, acabou a discussão. Absolutamente rasos, porque não leem. A leitura é fundamental, é a forma mais fácil, barata, acessível de você desenvolver conhecimento, informação, ampliar as suas conexões neurais, faz bem para a sua saúde cerebral, faz bem para a capacidade de entendimento daquilo que está posto. Se você apenas assiste ao que todo mundo vê, você é igual a todo mundo. O teu diferencial é zero. Se você lê, você tem profundidade, porque ele tem muito conteúdo sobre um determinado assunto. Se eu apenas belisco, como os ansiosos da internet, que não conseguem ficar mais do que 3 minutos para poder ler alguma coisa, você só belisca, você tem uma visão muito superficial. Não tem nada de aprofundamento, de profundidade. Então a leitura é um grande diferencial. E você que tem filho adolescente, filho jovem ou criança, não só estimule-os a fazer leitura, leia com eles também, porque o exemplo, já diziam os nossos antepassados, mais do que influencia, exemplos arrastam. Exemplos são fundamentais. Uma casa de pais leitores tendem a ter filhos leitores. Uma casa de pais que só ficam no celular o tempo todo e assistindo noticiário, nada contra o noticiário, nada contra assistir outros conteúdos, mas vai estimular filhos a terem comportamentos muito semelhantes. A leitura, indiscutivelmente, é fundamental para que a gente possa ter qualidade de vida, para que a gente possa buscar algum tipo de diferencial. Era isso? Até a próxima.